Então, olha lá, a parte de ressonância nuclear magnética, né, ela é muito importante para a gente, tanto do ponto de vista de caracterização, né, o pessoal da química usa muito, tá, mas também como foi o raio-x, né, começou com a parte de diagnóstico, né, o osso está quebrado, não está, né, coisa que a gente já está cansado de saber, né. É, então, o RNM, né, ou RMN no inglês, né, é uma técnica que tem a ver com o spin, né? O que é o spin? A gente já conversou a respeito disso. O spin é um momento de dipolo magnético. É como se o spin do elétron é como se o elétron associado a ele tenha, né, um campo magnéticozinho, pequenininho, né, associado ao movimento de cargas elétricas. Mas a gente já viu isso que não é verdade a gente pensar que é o elétron girando que gera esse momento de polo magnético, como no espelho de corrente elétrica, né? É de origem relativística isso, né? Quando a gente junta a quântica com relatividade, o spin aparece naturalmente, tá? Isso foi lá na experiência do Stern e do Gerlach, né, da década de 20. E né, só em 1945, tá? Galera, né, vai descobrir que, como eu já falei isso para vocês, eu tive a oportunidade de falar outro dia, né, existem famílias de partículas, né, que têm spin e dependendo do valor desse spin, né, se ele é fracionário ou se ele é um valor inteiro, ele é classificado como férmions e bósons, né? Férmions, assim, férmions, isso com dois S, né? O férmions são spins fracionários e os de spin inteiro, né, são bósons. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Quando a gente for falar de semicondutores e tal, tudo mais, a gente vai precisar disso, tá? Então, em 1945, se descobriu que partículas nucleares, né, prótons e nêutrons, também tinham um spin, tá? Essa descoberta, ela foi feita independentemente, né, em paralelo, né, por um suíço, né, o Felix Bloch, né, e um americano, o Purcell. Eles vão dividir o Prêmio Nobel de Física de 1952, tá? Até aí é a descoberta do spin nuclear, né? Em 66, né, um outro suíço, né, o Ernst, né, ele mostra que era possível manipular os spins, e é isso que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, né? Eu posso manipular a orientação desse vetorzinho, que é um momento de polo magnético, com pulsos, né, de radiofrequência, ou seja, sinais né, pulsos de radiofrequência são ondas eletromagnéticas, né? Com comprimento de onda na faixa do que a gente chama de rádio, né? Tem as ondas curtas, AM, FM, né? Certo? E ele vai ganhar um Nobel por essa, vamos dizer assim, né, por essa descoberta, né, de como manipular os spins nucleares, né, em um Nobel de Química em 1991, tá? Mas ele descobriu em 1966, tá? E aí, uma vez descoberto, em 66, foi em 73 que outros dois caras, tá? Damadian e o Lauterbur, né? Eles vão, usando a técnica desenvolvida pelo Ernst, né? Aplicar isso para gerar, né, as imagens que a gente conhece, né? Que a gente talvez... Espero que não, mas eu, pelo menos, já fiz ressonância nuclear magnética, né, já precisei fazer, né? Já conheço gente próximo, familiar próximo que precisou fazer, né? Então, a gente tem essas construções de imagens, né? É, importantes para o diagnóstico a nossa disposição hoje em dia, né? Mas qual que é a diferença básica entre o raio-x, né, que a gente também usava para né, irradiar o corpo nosso, né, e a técnica de RMN? O raio-x, ele é como uma chapa fotográfica, né, eu coloco a minha mão em cima, como está aqui na imagem aqui, né, jogo o raio-x, e os ossos, que são, né, mais mineralizados, ou seja, né, é um tecido, né, é, mais denso, né, ele absorve o raio-x, né, e o raio-x ele não é absorvido pelo tecido mole, né, que é a pele, os ossos, os tendões, né, os nervos, né, a, a, a
as veias e artérias, né? São tecidos um pouco diferentes, né? Ele passa reto por ali, então ele acaba, né? O que eu estou vendo aqui em preto é exatamente a sombra da minha mão, né? Dos ossos da minha mão, né? Aqui tem um anel típico, né? De um anel metálico, ele naturalmente o metal ele absorve qualquer radiação, né? Eletromagnética. E o que é o RMN? Como a gente vai ver agora, o RMN, ele, pelo contrário, ele é absorvido pelo tecido mole, tá? Ele é absorvido pelo tecido mole. Então, ele é útil para a gente, ele é útil para a gente quando a gente está, agora, né, pelo contrário, a gente quer ver os órgãos, né, tal, né? Ele então, ele permite que a gente veja esses caras. Inclusive, é um fenômeno, como eu vou falar para vocês, de ressonância, tá? E o fato dele ser ressonante, né, implica que, né, o que a gente tem de ressonância? Ressonância é excitar um sistema com uma determinada propriedade do sistema, né, de acordo com as características naturais desse sistema. Quando eu excito com essas mesmas características do sistema, ou seja, existe uma certa igualdade entre a minha excitação e a propriedade do sistema, é o que a gente tem de ressonância, tá? Exemplo disso é a corda no violão, né? Afinar a corda do violão, né? O pessoal mais antigo usava diapasão, né? Físico, né? Hoje em dia tem aplicativo no celular, né? Mas porque os diapasões antigos, né, eles tinham um sinal, um som bem grande, né, e quando a gente acertava a corda, né, a vibrar com a frequência igual do diapasão, nessa condição em que a frequência de vibração da corda, de acordo com aqueles modos normais de vibração da corda, né, e a frequência do diapasão, elas coincidem, né, quando a gente bate o diapasão e chega ele perto da corda, a corda naturalmente vibra. Por quê? Porque a energia daquela onda sonora produzida pelo diapasão, né, a frequência daquele som é igual à frequência natural de vibração. Então, a energia da onda sonora, né, poder, nesse caso particular, ser absorvida pela corda e a corda vibra, tá? Então, há uma igualdade de frequências, né? O som promovido pelo diapasão é a minha excitação, e excitou o meu sistema, quem? A minha corda, de acordo com uma propriedade natural dela. Ela está ajustada para vibrar com aquela frequência em particular. Então, quando as frequências coincidem, ou seja, elas são iguais, eu tenho um fenômeno de ressonância, eu consigo transferir energia de excitação para o sistema. Olha só o que eu estou dizendo, né? A corda está parada, o diapasão gera uma onda eletromagnética, não, uma onda sonora, né? E essa onda sonora pode, né, ser absorvida pela corda, né? Então, a energia da onda faz a corda vibrar, né? Então, tem uma transferência de energia na ressonância, beleza? Isso é física 2. Eu sempre vou dizer isso, já percebi que eu acho que a galera... ressonância, principalmente em física 2, tá? Para se localizar um pouquinho. Então, o que que acontece? Vou até aumentar um pouco meus desenhos aqui, para a gente enxergar, tá? Então, um exemplo básico desse cara, né? Eu tenho aqui um próton ou um nêutron, esse cara está aqui, e eu estou ilustrando o momento de dipolo magnético dele, né? Esse Mi que está aqui é o momento de dipolo magnético de spin, é um vetorzinho. E a gente viu que, dada a natureza quântica dele, né, dado o princípio de incerteza de Heisenberg e tal, eu só sempre vou saber uma componente só. Porque um vetor, no espaço tridimensional, ele pode ter, né, uma componente x, y, z. Nesse caso, né, está associado à rotação, ao momento angular, eu só vou conseguir medir só uma delas. Então, né, no espaço, uma componente ou vai estar para cima ou para baixo, ao longo de uma direção específica que eu quiser analisar. Então, eu posso ter o camarada, vamos dizer assim, de acordo com o meu desenho, para cima, né? Posso chamar esse cara aqui, né? É de spin, né? Poderíamos chamar, como costumam fazer, né? De up,
para cima, enquanto que ele pode estar para baixo, né? Aqui também, né? É um momento de polo. Esse aqui é o down, né? Isso com relação a um campo magnético externo. Física 3, né? Então, lá isso aqui explica por que que um motorzinho DC, né? Um motorzinho aqueles de carrinho elétrico e tal, tudo mais, né? Funciona, né? Está intimamente relacionado com geração de energia, né? Na usina também, né? Um gerador, né? O que que é? Na presença, um momento de dipolo, né? Na presença de um campo magnético, tá? Eles interagem. A tendência natural é que, né? Se o campo magnético está na vertical para cima, a tendência é o momento de polo magnético rodar e ficar paralelo. Ficar paralelo é a condição de mais baixa energia. Física 3 a gente mostra isso, explica como é que funciona isso, né? Tá? E aí a gente tem duas maneiras sempre na física. Física 1 já começa com isso, falando assim, ó, a gente pode interpretar as coisas através das grandezas vetoriais, né? Força, aceleração, velocidade, torque, momento linear, momento angular, né? Velocidade angular, tal. Ou tem uma outra alternativa, tá, que é muito útil, para te falar a verdade, é a mais útil, que é tratar as coisas como números, né? E aí os caras desenvolveram, né, uma forma de explicar também os fenômenos através desses números que a gente chama de energia, são escalares, né, são grandezas físicas escalares. Então, quando a gente vai estudar essa questãozinha do motorzinho DC, né, a gente passa a corrente numa espira, né, numa espira de cobre, né, a gente passa uma corrente, quando tem corrente na espira, tem momentos de polo magnético. No motorzinho DC, tem os ímãs estrategicamente colocados lá, de tal maneira que vai ter, né, um campo magnético, como aqui, né, e aí, dada a força magnética que age sobre essa corrente elétrica na espira, né, vão aparecer forças que vão corresponder a torques, né, que vão fazer a espira rodar, de tal maneira que o momento de dipolo magnético se alinhe, fique paralelo com o campo magnético externo, tá? Tem força, a soma dessas forças vai dar zero, né? Ele não translada, você não empurra para lá e para cá. Que força é? São forças magnéticas. Porém, o torque, em física a gente aprende que pode ter movimento de translação e rotação. A grandeza física que coloca as coisas em movimento de translação é a força. E a grandeza física que coloca os corpos em movimento de rotação é a força aplicada no corpo com jeitinho, de um jeito apropriado, que é o que a gente chama de torque, né? Para fazer uma porta rodar, eu não, eu vou direto na maçaneta, certo? Então, mas se eu puxar a porta, né, ao longo da direção do comprimento da porta, ela não roda. Se eu empurrar ela, ela não roda. Eu tenho que aplicar uma força perpendicular à porta. Isso é o torque, né? Então, eu posso explicar por que que o momento de polo magnético vai alinhar através de forças de grandezas vetoriais, no caso, o torque, ou então através de um escalar, né? E aí, então, a gente consegue escrever isso, né, definindo uma energia de interação, né, uma energia potencial de interação entre, né, o momento de dipolo magnético, né, de spin, né, do próton que está lá no núcleo, com o campo magnético externo. Tá? E quando a gente vai fazer essa definição, a gente vê que precisa de colocar um sinalzinho de menos aqui. E esse cara que está aqui é um produto entre vetores, né? Então, você tem aqui um vetor, você tem aqui outro vetor, que tem que dar uma energia, que é um escalar. Então, esse cara que está aqui é um produto de dois vetores que a gente chama de produto escalar, porque o resultado dele é um número. Lá, isso aí é geometria analítica. Primeiro semestre, segundo semestre, qualquer curso de engenharia, de física, né? Com certeza a engenharia tem isso, sim, tá? E aí, talvez para vocês lembrarem, né? Então, ó, qual que é o resultado desse produto? É módulo do primeiro vetor, quem que é? O momento de polo magnético. Módulo do segundo vetor, o que que é módulo? É o tamanho, a magnitude do vetor, né? No caso, campo magnético, pode ser 1, 2, 3, 4 teslas, né? É a unidade de campo magnético. Então, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, essa é a energia
associada, né, de interação do momento de dipolo com o campo magnético externo. Beleza? Então, eu tenho duas condições aqui. Uma condição up aqui, do jeito que eu chamei, né? Não precisava ter chamado de up nem nada, só para lembrar aqui. Up e down, né? Esse camarada, em vermelhinho, né? Ele está paralelo, né? Ao campo magnético B. E esse cara aqui está, né? Vou chamar assim, ó. Paralelo. E o antiparalelo. Tá? Quanto que é a energia para o paralelo? Quando ele está paralelo? Quando ele está paralelo, olha só, é o módulo dele, Mi, né? Então, a energia, quando ele está paralelo, tem um sinal de menos, não posso esquecer dele, menos o módulo dele, uma vez o campo, módulo do campo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Qual é o ângulo entre o Mi, né, o momento de polo magnético, e o B? Qual que é o ângulo entre esses dois vetores? Esperar alguém falar. 180? Mi para cima, olha aí para mim o que eu estou fazendo. Para cima e o B para cima. Qual que é o ângulo entre os dois? Zero. Zero. Né? 0 graus ou 0 radianos. Quanto que é cosseno de zero? Dá 1. Então, né? Então, esse cara que está aqui vai ser, a energia dele é menos Mi B. Tá? E quando ele está antiparalelo? Verde. Então, é menos, é o mesmo cara, então ele tem o mesmo tamanho, mesmo módulo. É o mesmo D. Agora é o cosseno do ângulo entre eles. Agora, o Mi agora está antiparalelo. O B está para cima, não vou conseguir fazer aqui. O Mi está para baixo, o B está para cima. Qual que é o ângulo entre eles agora? Agora é 180. Agora sim, né? Pi radianos, né? Cosseno de π, Menos 1. menos 1, né? Olha lá. Menos 1, com esse menos que já estava aqui, vai ficar mais Mi B. Então, qual que é a condição de mais baixa energia? Quando ele está paralelo, ou quando ele está antiparalelo? Paralelo? Quando ele está paralelo é menos BB, né? Então, se eu fizesse aqui, ó, uma escala de energia, né, do jeito que está aqui, né? Que energia. Aqui no meio, bem no meio, é o zero de energia. Aqui, ele é o Mi B. E aqui embaixo é o menos Mi B, né? E qual que é o delta, a diferença entre esses dois níveis? 2 Mi B. Mais Mi B menos Mi B, menos com menos mais, Mi B, mais Mi B, 2 Mi B. Então, olha só, a ideia do cara é o seguinte, então tem um sistema de dois níveis para os prótons, quando eles estão na presença de campo magnético, tá? Claro? E aí, então, o que ele vai pensar em fazer? Eu vou jogar, então aqui ele está ilustrando aqui, tem vários prótons, que a maioria vão estar na condição de mais baixa energia, mas é uma questão de estatística, de repente, você encontrar alguns na condição de mais alta energia, uma questão de estatística, então, é uma questão de termodinâmica, tá? Tá? Então, a brincadeira dele, o que ele pensou? Né? Eu vou jogar, né? O que é um radiofrequência? É uma onda eletromagnética. Mas espera aí, onda eletromagnética é, então, fótons. Então, são os fótons dessa onda eletromagnética, na faixa de radiofrequências, né? A energia desses fótons, ele vai fazendo o quê? Ele vai variando, né? É H vezes a frequência. Então, ele vai variando a frequência desse cara,
né? Ele vai variando esse cara. Vai chegar uma hora em que a energia do fóton é igual à energia de transição, dessa condição, né, do núcleo, né, do próton, né, mudar a orientação do campo, do momento de polo magnético dele. Então, vai chegar uma hora em que essa frequência, né, vai ser igual, e aí o cara vai estar na condição de paralelo, B para cima, Mi para cima. Na hora que o fóton tiver a energia exata, na ressonância, o próton absorve esse fóton, ou seja, absorve essa energia, que é a excitação, né? E muda para a condição de mais alta energia. Ele sai de paralelo para cima e pula para a condição de antiparalelo. Então, ele absorve, né, a energia do fóton. Então, olha só, esse é o nome ressonância, por causa disso, porque você tem que excitar com a energia exata. Qual é a energia que você precisa colocar? 2MB, né? Mi é o momento de polo magnético, do spin, do próton, né? E por isso é ressonância. Por que é nuclear? Porque nós estamos fazendo o quê? Transições, né? Excitando, né, o próton lá dentro do núcleo, né? E é magnético porque a gente está falando aqui de interação, né, magnéticas, né, do campo, tem que ter um campo magnético externo, tá? Beleza? Tá? Então, e aí o que acontece, né? Na química, o que a gente tem, né? Na química, né, esse 2MB aqui, né, o que eu coloquei aqui, ó, a energia do fóton é igual a 2 vezes MB, tá? O núcleo, ele está cercado, né, ele está cercado por elétrons, e ele está num ambiente, que na hora que você coloca o campo magnético, né, esse campo magnético, ele, aonde o próton está, não vai ser exatamente o campo magnético que a máquina está colocando, devido a essas interações do próton com o ambiente em que ele está, né? Pensa no cara, né? E aí, o que acontece, né? Depende também das ligações químicas e tal, tudo mais. Então, dependendo né? Aqui na verdade, o que os caras fazem eu posso também, como está aqui, ó, né, ir variando a frequência, né? Ou eu mantenho a frequência constante e vario o B. Esse é um gráficozinho aqui que está variando o B, né? E aí aqui é a absorção, né? Em diferentes Bs, ou seja, com diferentes condições. Aqui é o grupo, né? Uma ligação, uma molécula, né? OH tem essa ressonância com esse campo magnético. O CH, esse é o CH2, tá muito ruim esse cara, né? Eu vou trocar. O CH2, ele tem 1, 2, 3, 4 ressonâncias, tá? Devido a diferentes condições em que os núcleos quem que é? Onde que tem próton aqui, né? São hidrogênio, né? Então, o núcleo de hidrogênio que é mais excitado, né? No carbono vai ter ali, né, 4. O CH3 já muda o perfil. Então, o que acontece, né? Para o pessoal da química, você não sabe o que está lá dentro de uma substância, né? E aí, você vai fazer uma experiência de ressonância nuclear magnética, né? Vai medir esses espectros de absorção e você identificando a cara desses, se é um 4, as intensidades, a posição que isso acontece, você fala, ó, lá tem, né, tem ligações OH, tem CH2, tem CH3, e assim sucessivamente, sabe? Então, essa ressonância magnética é uma assinatura da substância, da molécula que está lá, né? Então, os caras usam isso. E outra, né, para fazer a imagem em si, né, para fazer a imagem em si, o que acontece, né? Quando absorve, né, quando você excita e absorve, né, você tem do outro lado uma chapa fotográfica, né? E aí você joga a radiofrequência, se absorver, vai fazer uma sombra do outro lado, né? E quem que vai absorver agora, né? Prótons, o hidrogênio, né? Onde o hidrogênio é o mais abundante que no nosso corpo vai estar ligado, né? Na verdade, né, ao carbono, né?
Então, você vai ter esses caras todos aqui, nessas frequências, sendo absorvidos, e aí vai fazer uma sombrinha igual fazia sombrinha para o raio-x, né? E aí tem, claro, um processamento muito grande, porque é o seguinte, né? Quando quem já fez RMN, né, fica rodando um trem ao redor de você, né? Por quê? Porque a ideia do cara é tentar tirar fotos em vários ângulos, né? Para poder fatiar você, né? Ele quer fatiar você, né? Para depois um programa de computador, né? Com aquelas imagens em várias direções, montar tridimensionalmente o que ele está medindo ali naquele momento. Pode ser uma ressonância, né, encefálica, pode ser do abdominal, né? De qualquer parte do corpo, na verdade, né? Beleza? Então, esse cara aqui é importante para químicos e para a galera, de modo geral, né, em questão de saúde. Alguma dúvida com relação a isso daqui? Estou falando bem rapidinho. Então, entender essa questão da ressonância, espectroscopia, a gente sempre vai fazer isso, né? Fica mais claro. A gente vai variar a frequência, vai variar... O que aconteceu? Pode variar a frequência. Isso aqui, quando a gente está variando frequência, está variando energias e tal, tudo mais, é espectroscopia, né? Joia, então vamos passar agora para o laser. Todo mundo sabe o que é laser? O que é um laser? Professor, Oi. ali tá 0 mais 1, né? Sobre raiz de 2, Ah, né? Isso, né? isso aqui é só para isso é para curso de física, né? Ah, sim. Então, você tem os estados, né? Você tem o próton aqui nessa molécula, né? Tricloreto, né? Você joga a radiofrequência, você mede no estado do próton, de tal maneira que você muda o estado, né? Isso é um estado quântico. Os símbolos aqui que estão aqui, estado 0 e 1 e tal, tudo mais, né? Sim, Representam estados quânticos, tá? tá. Então, ele vai para uma condição, né, que ele está aqui paralelo, né, esse, que é marcado, o estado quântico é marcado pelo 00, né, eu excito ele, né, ele muda a sua orientação e eu consigo operar para mudar o estado dele para um estado misto, né, aqui ele não está nem paralelo ou antiparalelo, né, ele ficou com uma condição que é uma mistura de estados, tá? Isso aí é pouquinho mais de quântica. Tá certo. Obrigado. Mas você já viu isso em algum lugar? Né? Os Não, grafetes. eu não vi, né? Eu vi que estava ali na figura, falei, vou perguntar, né? Talvez Uhum. um ponto do que a gente tá vendo. Tem a ver, mas tô vendo que é mais específico ali, né? É. Uhum. Então, e como eu falei para vocês, né? É uma representação mais simplificada dos estados e tal, tudo mais, né? Esses caras 00, 0, 1, blá, 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 são, na verdade, né, funções, né, de onda, né, característicos para os prótons que a gente acaba, resumidamente, escrevendo dessa maneira, tá? Bom, o que é um laser, agora, para a gente encerrar essa parte, né? O que significa laser? Laser é uma sigla, né? Do inglês, mas o que ela significa? Ninguém nunca se perguntou? Nem sabia que era uma sigla, né? Laser do inglês, Light, Luz, Amplification by the Stimulated Radiation, né? Vou colocar em vermelho esse cara aqui. Né, traduzindo isso daqui, né, amplificação de luz, né, por radiação estimulada, tá? Todo mundo já brincou, talvez, né, falar todo mundo, né, às vezes falha, às vezes falha,
mas é muito provável que todo mundo, né, já tenha brincado um pouquinho com uma canetinha laser, né, uma ponteira laser e tal, tudo mais. Né, a característica da luz laser, né, é que, né, a fonte, né, o laser em si, o equipamento, né, ele emite fótons, né, com duas características importantes, tá? Primeiro é que todos os fótons têm a mesma energia, têm a mesma energia. Vai variar um pouquinho por causa do princípio de incerteza, mas ele vai ser um camarada que vai estar todos os fótons praticamente com a mesma energia, ou seja, todos os fótons têm a mesma cor. Então, o laser é uma fonte de luz monocromática, uma única cor, tá? É a única que a gente tem na natureza, para falar a verdade, tá? E outra, né, se a gente pensa na luz como uma onda eletromagnética, né, existe uma propriedade de ondas eletromagnéticas que é a coerência, tá? Que a gente poderia imaginar, em termos de fótons, né, as ondinhas, que todos os fótons, né, poderiam estar, por exemplo, fora de sincronia, tá? Os diferentes fótons que estão ali naquele feixe de luz laser, né? Mas não. A característica também de uma luz laser é que os fótons, além de terem a mesma energia, portanto, a mesma frequência, eles estão todos sincronizados, juntos, tá? Lembrando da característica ondulatória, né, da luz, tá? Bom, o laser, né, ele já tinha sido previsto, né, já há bastante tempo, é um fenômeno que foi predito pelo Einstein em 1917, tá? Então a galera sempre pensou nele, tá? Mas foi só com, né, o desenvolvimento da quântica, né, e de tecnologias, né, semicondutores, né, transistores, toda a microeletrônica, né, que a galera conseguiu fazer. Quem fez o primeiro laser, né, foi o Maiman, tá? Em 1960, né? E quando ele abre, né? Quando ele consegue fazer o laser, né? E a partir desse momento, a gente tem agora uma fonte de luz monocromática coerente, né? Patati patatá, né? Ele abre, né? Um campo novo de pesquisas, né? Científicas que hoje em dia é chamada de fotônica, né? Que são, né, vamos dizer assim, dispositivos óticos, né, usados, ótico, por isso fótons, luz, né, e que são usados para desempenharem funções, né, como num processador, você tem dispositivos transistores e tal, tudo mais, que fazem contas para a gente, né. Então, você tem, então, dispositivos fotônicos, e é legal colocar isso, né, que ontem, né, foi divulgado, né, um Nobel de Física, vou jogar aqui para a gente ver, né, fazer a leitura, para três caras. Nossa, parece só vou ver. Foi. É sobre física quântica, né, premiação entregue, né, eles conseguiram fazer, né, com experiências óticas, tá, demonstrar que, voltando lá, na década de 20, 30, no desenvolvimento da mecânica quântica, né, que aqueles postulados lá, né, que como a gente colocou, eu falei para vocês, Einstein não gostava nada de quântica, e muita gente junto na esteira do Einstein questionava e questiona muito, né, os fundamentos da mecânica quântica até hoje. É um modelo, é uma teoria, né? A questão principal de questionamento é a natureza estatística, probabilística. Lembra que a densidade de probabilidade, ou seja, o módulo ao quadrado da função de onda, diz para a gente, esse é o caminho mais provável, é mais provável que eu encontre a partícula aqui, por aqui, né? Então, isso não significa que ela vai estar lá quando você
for lá e procurar ela é provável ou, né, ou com qualquer probabilidade, né, não é 100%, né? Pode não ser 100%, né? Então, eles usavam ótica, né, para poder provar, né, essa natureza dos postulados quânticos, tá? Ah, Videla. Beleza? Voltando aqui para nossa vaca fria, tá? Então, o fenômeno que a gente tem, que foi predito pelo Einstein, que a gente usa aqui, né, é a emissão estimulada. Então, vamos entender isso, tá? Para a gente entender o laser, beleza? Então, ó, de novo, eu tô achando que esse trem aqui tá muito pequenininho. Por que que um cresce e o outro não? Deixa eu dar uma limpada. Agora sim. Parabéns. Vou focar aqui no primeiro. Então, eu tenho aqui um sistema de 2 níveis, tá? Então, eu tenho uma partícula que ela pode estar numa energia 1 ou numa energia 2. Elétrons, né? O que vai realmente trabalhar para a gente nos lasers práticos são elétrons. E não tem um nível só, mas na verdade tem vários níveis. Mas para a gente entender, vamos focar nesses sistemas aqui de 2 níveis, de 2 estados, tá? Então, é o seguinte, né? Podem acontecer algumas coisas quando a gente joga luz sobre, né, fótons, sobre esses átomos, tá? A primeira delas é a absorção, ou seja, o fóton, a luz pode ser absorvida pelo átomo, né? Mas para que isso aconteça, né, o fóton, ele tem energia, quanto que é a energia dele? H vezes a frequência. Então, para que isso aconteça, a energia do fóton, H vezes a frequência, tem que ser exatamente igual a quem? E2 menos E1. Ou seja, para que o átomo absorva, né, a energia do fóton, né, a energia do fóton tem que ser igual a essa diferença de energia entre esses 2 níveis. É o que a gente chama de ressonância, tá? Então, quando tem ressonância, né, quando a energia do fóton é igual a essa diferença de energia entre os 2 níveis, o que acontece com o elétron? Ele absorve, pula lá para cima, né, ele está aqui agora no nível de energia mais alto. Então, esse é o meu antes, esse cara aqui é o meu depois, tá? Beleza? Outra coisa que pode acontecer. Suponhamos que, a princípio, vamos supor que, num primeiro momento, a, num primeiro momento, né, vamos admitir que, num primeiro momento, agora, o elétron desse átomo já está lá em cima. Por algum motivo, ele foi parar lá, né? Se por algum motivo ele foi parar lá, ele não gosta de estar lá. Então, a tendência natural dele é transitar para o nível de energia mais baixo, sair de E2 para E1, né? Para transitar, o que ele tem que fazer? Ele tem que emitir, ele tem que perder energia, né? Porque aqui em cima ele está com uma energia 2, e quando ele vai para o estado E1, ele tem uma energia E1 menor, né? Então, a energia do fóton, agora a mesma coisa, a energia do fóton, agora emitido, não absorvido, emitido, né, é igual a E2 menos E1, né? Isso ocorre, tudo na natureza está indo da condição de mais baixa energia, da mais alta energia para a condição de mais baixa energia, né? Isso é espontâneo, né? Eu não preciso, né, forçar a caneta, né, para que ela caia até a minha outra mão, minha mão esquerda, né? Isso é espontâneo. Então, esse cara vai ser chamado de, né, emissão
emissão, porque ele está emitindo fóton e é espontâneo. E o que é a emissão estimulada? É a mesma coisa. Por algum motivo, se esse camarada está aqui, em cima, né, agora, ele não gosta de estar, ele vai querer ir aqui para baixo, certo? Tá? Normal, ele pode ir para lá. Só que, ele não gostou da minha setinha. Se por acaso ele está lá e ainda, naturalmente, ele ainda não transitou para baixo, se eu jogar, né, um fóton, de novo, com a energia do fóton, de novo, igual, ou seja, na ressonância, a diferença igual à diferença de energia entre esses dois níveis, né, esse primeiro fóton, esse, já você vai entender porque eu estou chamando ele de fóton, primeiro fóton. Esse primeiro fóton, ele vai estimular esse elétron a transitar aqui para baixo. Quando ele transita para baixo, ele emite um fóton. E aí eu vou ter um segundo fóton. Tem gente querendo entrar. Certo? Né? Ele vai emitir um segundo fóton. Então, aqui ele vai emitir, mas foi uma emissão que estimulada, né? Ele emitiu um segundo fóton, né? Devido ao estímulo que ele recebeu do primeiro fóton. Então, ele sai, né? Ele entra, na verdade, né? Aqui o antes, né? Ele entra com um fóton e sai com quantos fótons? 2 fótons. O que aconteceu com o número de fótons? Aumentou. Uma palavra que a gente usa é amplificou o número de fótons. Tá? Professor, Oi. qual que é a diferença desse último fóton para o primeiro fóton? Porque o primeiro estimula para Segundo. uma camada acima, e esse está estimulando para a camada Não, abaixo. ele perturba o sistema. Então, é o que eu estou querendo dizer. Na emissão espontânea, ele naturalmente ele está aqui em cima, ele vai transitar aqui para baixo e vai emitir um fóton. Mas pode ser que, né, vamos supor, que ele ainda não transitou, mas devido a esse primeiro fóton que está passando por aqui, ele está passando por aqui. Quando ele passa por aqui, na verdade, o estímulo é uma perturbação, né? Ele perturba esse elétron, o fóton número 1 perturba esse elétron e, e estimula ele a transitar. Então, o meu primeiro fóton em preto, né? Ele estimulou, o cara transitou, e aí eu saio com um segundo fóton. Então, não é que eles, na verdade, eles são iguaizinhos. Por quê? Né? Eles têm a mesma energia, porque isso só vai acontecer na ressonância. O estímulo, a perturbação, né? O estímulo à transição, né? Só vai acontecer quando o fóton 1, que é o fóton que estimula, tem a mesma energia do sistema, ou seja, na ressonância, E2 menos E1. Quanto que é a energia do fóton que é emitido pela transição? E2 menos E1, certo? Então, a energia de um fóton é exatamente igual à energia do outro fóton. E vai ter uma característica importante, por quê? O segundo fóton, ele é emitido na hora em que o quê? O primeiro está passando por ali, vamos dizer assim, né? A gente pode pensar assim, né? Então, na hora que emitir o segundo fóton, ele vai emitir esse segundo fóton junto com o primeiro que estimulou. Eles vão ficar juntos, em fase. Né? Então, eles, além de terem a mesma energia, eles vão ser, né, vão estar juntos, né, sincronizados, que é a característica de uma luz coerente, tá? Expliquei um pouquinho? Melhorou? Melhorou, melhorou. Joia. Tá? Então, qual que é a sacada? Então, podem acontecer essas coisas, né? Então, o que eu quero, né, a ideia do Einstein é emissão estimulada, né? Aqui o nome, o próprio nome é, né, Light Amplification by Stimulated Radiation, né? O amplification também já está ali, naquele slide. Por quê? Tá dando umas travadas aqui. Porque aqui, ó, eu estou entrando com um fóton e estou saindo com 2. Então, eu amplifiquei a luz, eu amplifiquei o número de fótons. E qual que é o processo que permitiu que eu amplificasse o número de fótons, né? A estimulação desse primeiro fóton fez o elétron transitar e saiu com o segundo fóton.
um fenômeno que a gente chama de emissão, né, estimulada, tá? Então, exatamente, o laser está aqui. Agora, vamos pensar um jeito de fazer isso na prática. Então, vou pegar aqui um dos primeiros lasers, né? Bom, claro, né? Para que isso ocorra, né? Qual que foi a primeira coisa que eu falei para vocês, né? No A e no B, aliás, né? No B e no C aqui. A condição que eu comecei ele tem que estar inicialmente lá em cima. Não é comum a gente encontrar o cara lá em cima, porque, para até explicar a emissão espontânea, a gente fala assim, ele está lá no estado excitado, de maior energia, ele vai transitar para o estado de mais baixa energia, porque é a condição natural, tudo que a natureza busca condição de mais baixa energia, não é isso? Então, né, não é muito, né, natural eu encontrar o cara lá em cima no começo. Não é. É mais fácil eu encontrar todos os caras na condição de mais baixa energia. Mas para o laser funcionar, ele tem que estar lá em cima, né? Então, esse é um problema que a gente tem que resolver, né? Esse slide é exatamente isso. É mais provável que eu encontre o meu sistema assim, com a maioria dos sistemas, de cada um dos átomos, com seus elétrons na condição de mais baixa energia do que na de cima. E para o laser funcionar direitinho, eu preciso exatamente fazer o quê? Ter o quê, né? Cortou aqui a minha imagenzinha. Eu preciso de ter eles lá no nível de energia mais alto, tá? Fazer né, sair dessa condição e ir para essa, a gente chama de inversão de população, né? E essa inversão de população, a gente só vai conseguir fazer ela. Na vermelha é muito caro, né? Estimuladamente. Então, olha só, tá? Então, aqui tem um laser de um gás qualquer, tá? Eu vou aumentar esse cara aqui, para a gente ver. Olha só, eu tenho aqui, pode ser um cristal, né? Pode ser um gás, um bulbo com gás lá dentro, e aqui tem os átomos desse gás ou desse material, né? Qualquer, tá? Aqui, em cinza, à esquerda e à direita, são espelhos, tá? E aqui em cima eu tenho uma lâmpada, né? Que é um flash. O flash, o que é que a gente usa, né, até hoje, né? Não tanto mais quanto antigamente para tirar foto, mas porque as câmeras hoje elas têm, né, correção, né, programas ali que processam a imagem ali na CCD e melhora a luminosidade e tal, né, no programa mesmo, né? Então, às vezes a gente nem precisa de flash, a imagem, o programinha lá de captura da imagem ilumina pra gente, tá? Mas é um artifício do programa. O flash era o quê? Flash era uma descarga, né? Um pulso de luz, né? Rápido e muito intenso. E muito intenso. O que é a intensidade da luz, né? A gente já viu, se é luz, é onda eletromagnética ou fótons, né? A intensidade da onda eletromagnética é proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico. Porém, quando a gente trata a luz como partículas, a intensidade fótons, né? A gente passa a ter que a intensidade da luz é o número de fótons, tá? Então, o que eu quero com esse flash? Na verdade, eu quero emitir uma quantidade muito grande de energia, né? Para excitar os átomos, né? Do meu laser, né? Do meu equipamento laser em si, joia? Tá? O que acontece quando eu dou esse flash, né? Esses
átomos que estão aqui têm elétrons, os elétrons vão absorver essa luz do flash, e quando eles são absorvidos, eles vão pular todo mundo para onde? Para o nível de energia mais alto, mais energético, certo? Então, com o flash, eles estão tudo no nível de mais baixo. Com o flash, na hora que eu dou o flash, esse é um estímulo. Eu consigo pegar bastante gente que está na condição de mais baixa energia e jogar para a condição de mais alta energia, né? Ou seja, eu consigo, assim, a inversão de população. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um fato interessante, né? Em algum momento, um desses caras que estão lá em cima vão transitar para baixo e vão emitir um fóton, né? Não é uma coisa que acontece todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Lembra, por exemplo, as características de... O que distingue uma fosforescência de uma fluorescência? Fosforescência, o cara vai para um estado de energia mais alto e demora lá. Vai devagar, né? Aos poucos, né? Eles vão transitando para baixo e vão emitindo fótons para a gente. Enquanto que a fluorescência não é uma característica em que, a hora que você excita eles, eles vão para um estado de energia mais alto, mas eles não gostam de ficar lá, costumam brincar assim, né? Logo eles transitam de novo para um nível de energia mais baixo e emitem fótons para a gente, né? O fato da lâmpada ser fluorescente, né, não significa que ela tenha flúor lá, é que a propriedade dela é fluorescente, tá? De ser excitado e o gás ser excitado e emitir rapidamente a energia para a gente na forma de fótons, luz. E eles são excitados na lâmpada fluorescente através do quê? Uma descarga elétrica, né? Uma descarga elétrica, né? Uma faísca, né? Uma corrente elétrica que passa pelo gás. Então, você está ali transformando energia elétrica em energia luminosa, né? Você excita os elétrons e eles voltam e emitem fótons para a gente. Então, aqui, nesse caso, com o flash, você conseguiu inverter a população. Você tem muito mais gente agora, depois do flash, no estado de energia mais alto, excitado. Tá? E aí, eventualmente, o que vai acontecer? Um desses caras, né? Um desses caras que estão aqui, vão, deixa eu apagar, invertir a população. Um desses caras aqui vão transitar. E aí vai emitir quem? Um fóton. Esse fóton agora é o meu primeiro fóton. Quando ele estiver passando perto desses átomos aqui, o que vão acontecer? Esses átomos que ainda estão excitados, ainda estão no estado de energia, os elétrons deles, né, estão nesse estado de energia mais alto. Ele vai estimular esse cara, né, a transitar. E aí, quando ele transita, ele emite outro fóton, certo? Agora, esse cara continua indo. Ele vai estimular outros a emitirem fótons, e esse camarada aqui, que foi o segundo aqui, está junto agora com ele. Então, esses caras vão se propagar pelo material e cada vez mais vão ter fótons, né, devido aos estímulos desses primeiros, né, fazendo com que os elétrons nos estados excitados transitem para os estados de energia mais baixos, né? E aí, qual que é a sacada? Opa! Né? O flash. Não precisamos fazer isso, né? Deixa eu voltar lá. Morreu. Veio o flash. A bolinha aqui é vazia, né? Eles estão no estado fundamental de mais baixa energia. Fótons do flash excitam os caras, né? Eles vão para o estado de energia mais alto. Alguns deles, né? Depois vão transitar, vão emitir fótons, são as setinhas vermelhinhas. Vão emitir fótons para todos os lados, né? Mas o cara, ele é cilíndrico, né? Vamos colocar assim, né? Os que saírem para fora vão embora e acabou. Mas vão ter alguns que vão estar ao longo do eixo do cilindro. E aí, para otimizar o processo de estímulo de emissão,
você tem espelhos do lado de cá. Então, o fóton que está vindo aqui ao longo do eixo do cilindro, quando ele chega aqui, ele reflete e volta estimulando mais gente. Ele reflete aqui e volta estimulando mais gente. E vamos dizer assim, cada passada que ele dá, né, um número de fótons ali dentro do cilindro do meu material, né, que está emitindo, né, vai aumentando. Né? Só que esse camarada que está aqui, ele, à direita ou à esquerda, né, ele é um espelho semi-transparente, na verdade. Né? Ele deixa passar uma certa quantidade. É o que eu falei, né? Só vai ficar de um certo ponto passando para lá e para cá ao longo da horizontal. Chega uma hora em que a intensidade, ou seja, o número de fótons é grande o suficiente, a luz é intensa o suficiente, que fótons vão começar a passar, sair para fora. E esses fótons que estão aqui, todos eles têm energia igual, porque são os mesmos átomos, então as diferenças de energia entre os dois níveis é a mesma, né? Então a energia dos fótons é esse, e eles foram emitidos por emissão, né? Estimulada, né? Por estímulos, né? Então eles estão todos sincronizados, né? Então é uma luz coerente. Então essa é a característica do laser, tá? Entenderam um pouquinho como é que funciona o laser? Né? E o laser, então, ele é uma ferramenta super importante para a gente, né? No laboratório também, tá? A gente vai falar sobre espectroscopia óptica, né? Um dos tópicos da disciplina do outro semestre vai ser espectroscopia óptica, né? Então, você tem, dentre as técnicas de espectroscopia óptica, você tem o espalhamento Raman, né? E as medidas de fotoluminescência, tá? Qual que é a diferença entre esses dois casos? O Raman, que é o nome do indiano que descobriu isso, papati patatá, né? O Raman é você joga luz, ou seja, você joga laser, fótons, né, sobre o teu material, né, e os átomos desse material espalham, né, como se fosse jogo de sinuca, efeito Compton, que está na lista de exercício lá, tá? E eles, né, batem, né, interagem com os átomos do teu material e são espalhados. Eles saem com a mesma energia, com o mesmo momento? Não, né, porque eles estão transferindo energia em momento. O que é momento? Momento linear, né, para os átomos do material, tá? Então, a diferença, né, de energia entre o fóton espalhado e o fóton incidente carrega informação para a gente, né, do material, a energia que foi dada para o material, o momento do material, tá? Então, quando eu analiso esses fótons espalhados, né, eu consigo ter informações do meu material. Né? Esse é o espalhamento Raman, técnica de espalhamento Raman. E para isso, a gente tem que usar laser, tá? Porque eu tenho que medir diferença, certo? Entre o que saiu, que foi espalhado, e o que foi jogado, que foi incidente. Como no jogo de bilhar de sinuca, né? Se eu estou jogando fótons diferentes, né, de energias diferentes, com momentos diferentes e tal, tudo mais, eu não consigo medir a diferença e não vou ter informação nenhuma do meu material. Então, eu preciso de ter excitação cravada, certinha, é a minha referência, né? E a luminescência? A luminescência é a interação. Jogo laser no material, igual o laser aqui. Você excita os elétrons para os níveis de energia mais altos, certo? Né? E aí, essa é a luminescência, né? E aí, depois os elétrons nesses estados de energia mais alta, eles transitam para a gente para os níveis de energia mais fundamentais. E os fótons que eles emitem nessa transição para baixo é a luminescência. Por isso é, né, fluorescência, né, e fosforescência, tá? Mas a palavra que está por trás desses dois nomes é a luminescência, tá? No caso da lâmpada, né, fluorescente, né, o efeito que está ali é eletroluminescência. Você está passando uma corrente elétrica e ele está luminescente. No caso, fotoluminescência, você está jogando luz, laser, né, excitando os caras, e eles vão devolver energia para a gente, né, vão emitir esses fótons, né. Então, quem excitou foi luz mesmo, né. Isso é fotoluminescente. E os fótons que são emitidos carregam informações para a gente que a gente chama de estrutura eletrônica, né, de como são essas
ligações, esses estados de energia para os átomos ali. A gente pode analisar átomos individualmente, a gente pode usar para analisar moléculas, cristais e tal, tudo mais, né? Então, é importante para a gente nesse sentido. Então, por isso que eu queria falar dos lasers aqui agora. Beleza? Joia, então esse é o final da parte de física atômica, né? Para a gente entender depois as outras coisas que vêm para a gente. Eu vou parar por agora, por aqui, a gravação, e vou recomeçar para começar o próximo tópico.